Olá, meus amores, bem com vocês? Espero em Deus que esteja tudo bem por aí, porque hoje nós estaremos trazendo uma mensagem muito especial. Nós estamos no 17º dia do nosso desafio Uma Vida com Propósito. E a nossa mensagem de hoje começa dizendo o seguinte: um lugar ao qual pertencer. Você sabe a qual lugar você pertence, a qual lugar você tem direito a pertencer? Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Está lá em Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, é a coluna e o fundamento da verdade. Descrito em 1 Timóteo 3:15. Você é chamado para participar e não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para termos uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda nessa vida. E a Bíblia nos diz: não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado uns dos outros, privado de companhia. E a Bíblia diz ainda que somos ajuntados, somos reunidos, juntamente somos edificados, juntamente somos tornados membros, juntamente feitos como herdeiros, juntamente combinados e juntamente mantidos juntos, e que seremos juntamente também arrebatados. Você não está mais como um ser único, por conta própria aqui na caminhada terrena. Embora o seu relacionamento com Cristo seja pessoal e íntimo, Deus nunca quis que você fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros cristãos e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. E a Bíblia ainda nos diz: em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um único corpo. A cada membro, vemos que estamos totalmente ligados uns para com os outros. Seguir a Cristo inclui integrar e não apenas acreditar nele. Somos membros do seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo aqui na Terra. C.S. Lewis observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada do seu significado original. Por quê? Porque lojas oferecem descontos a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar listas de malas direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome a uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa e compromisso. E Paulo nos adverte: ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer a prática ao real significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício. A igreja é um organismo, não uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar interligados e conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perceber que esse segundo propósito para a sua vida não se cumprirá se você não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre que o seu papel nesta vida pelo relacionamento é primordial para que você aprenda como se relacionar uns para com os outros. Você descobre que você faz parte de um todo e que viver sozinho você pode ir mais rápido, mas em conjunto você irá mais longe. E a Bíblia nos diz: cada parte tem o seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de quem falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o significado e função como membro desse corpo, mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grandes coisas. Não seremos como membros, não seremos o mesmo. Se o órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Quando você corta um dedo, ele não vai sobreviver, né? Se ele estiver fora ali do seu corpo.
Da mesma forma são os membros. Quando um membro é desligado, ele tende a perecer, porque irá murchar, irá perder a força de conexão, né? Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, a sua vida espiritual fenece e acaba por deixar de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e a outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. E Jesus nos diz: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao inferno e ao universo, assim como a sua função de existir nele. A pessoa que diz, eu não preciso da igreja, é tão arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A questão é entender que a igreja, o templo ao qual nós congregamos, sim, é o templo e é muito importante que estejamos, sim, em plena comunhão uns com os outros. Mas entendemos que nós somos a igreja, e ser igreja aqui no mundo é muito mais difícil do que ser igreja dentro do templo. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus, eu te amo, mas não gosto da minha esposa, ou do meu esposo, ou do meu filho, ou do meu próximo. Ou, eu te aceito, mas rejeito o teu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja, ou simplesmente reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. E a Bíblia nos diz, amem a sua família espiritual. E, lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Por quê? É aquela questão do julgamento. Julgamento pelo meu próximo. Sua comunidade local, salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os cristãos ao longo da história, quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que o membro pertence à congregação local. Os únicos cristãos que não pertencem a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos de entre a irmandade por causa dos pecados públicos, que foram pegos em flagrantes. E a Bíblia diz que o cristão sem igreja local é como o órgão sem corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal e a Bíblia nos diz o seguinte: pertencer à casa de Deus, como todos os outros cristãos, é primordial. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criaram muitos órgãos espirituais. Como, por exemplo, nós podemos aqui destacar o crente coelho, que significa saltando de igreja em igreja. Por que você salta de igreja em igreja? Porque muitas das vezes o seu amigo, irmão, né, te feriu e você classifica como a igreja te feriu. E não foi a igreja, foi sem filiação, sem responsabilidade ou sem compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unidos, ou mesmo sem frequentar uma igreja local. Mas Deus discordaria veemente dessa situação. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Porque você precisa da família eclesiástica é um primeiro ponto que Deus deixa como base, como princípio. A família eclesiástica o identifica como cristão autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. E Jesus disse, o amor de vocês uns pelos outros irá provar ao mundo que vocês são, sim, os meus discípulos. Quando em amor reunimos como uma família da igreja, com diferentes formações, com raças, com status sociais, com posições sociais, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos sim um corpo de Cristo. Quando Deus fez o homem, Ele não fez o homem, Ele fez a humanidade. Para que todos, e o propósito, né, inicial de Deus é a unidade. Que todos sejamos um. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local é a sala
de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar as suas próprias experiências uns com os outros. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes também irão sofrer com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais também irão compartilhar de sua honra em comum acordo. Somente pelo contato regular com os cristãos comuns e imperfeitos, podemos sim aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdadeira vontade do Novo Testamento. Ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto o somos com Jesus Cristo. Deus espera que entregamos a nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial de Deus e que Deus espera que você demonstre aos seus irmãos. Uma disposição para amá-los da mesma forma como Jesus nos amou e nos ama. Fazer parte da igreja ajuda a desenvolver os músculos, a musculatura espiritual. Você jamais chegará à maturidade apenas comparecendo aos cultos de adoração como espectador passivo. Somente a plena participação nas atividades da igreja local desenvolve músculos espirituais. E a Bíblia nos diz, à medida que cada parte realiza o seu trabalho, ela coopera para o crescimento das outras partes, para que todo o corpo esteja saudável, crescendo e cheio de amor. É como 1 mais 1 não estará somando, e sim multiplicando. As expressões uns com os outros e entre si são usadas mais de 50 vezes no Novo Testamento. Somos ordenados a amar uns aos outros, a orar uns pelos outros, intercedendo em oração e clamor, a incentivar uns aos outros, a admoestar uns aos outros, a saudar uns aos outros, a servir uns aos outros, a ensinar uns aos outros, a aceitar uns aos outros, a honrar uns aos outros, a carregar o fardos uns dos outros, a perdoar uns aos outros, a se submeter uns aos outros, a ser dedicados uns aos outros e além de muitas outras obrigações que devemos ter para com os outros. Isso é ser um membro do ponto de vista bíblico. É o que Deus requer de nós como filhos e como cristãos. Essas são as suas responsabilidades familiares, como família de Cristo, que Deus espera que você cumpra na comunidade local. Com quem você vem agindo dessa forma? Pode parecer mais fácil ser santo quando não há mais ninguém por perto para frustrar as suas preferências, mas essa é a santidade falsa. O isolamento produz a falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer. Precisamos sim uns dos outros. Crescemos mais forte e mais rapidamente aprendemos uns com os outros e sendo responsáveis uns pelos outros. Quando os outros compartilham o que Deus os está ensinando, também aprendemos a progredir com eles. O corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você desempenhar na sua família cristã. Isso se chama ministério. E Deus lhe concedeu talentos e dons e habilidades para esta missão. Um dom espiritual é dado a cada um de nós de uma forma única, visando ajudar a todos dentro da igreja. A comunidade local é o lugar que Deus planejou para que você possa descobrir esse dom para desenvolver e utilizar-se desses talentos. Você até pode ter um ministério mais amplo, mas, adicionalmente ao seu serviço do corpo local. Jesus não prometeu edificar o seu ministério, ele prometeu edificar a igreja dele. Você participará da missão de Cristo no mundo. Enquanto Jesus andou sobre a terra, Deus trabalhou por meio do corpo físico de Cristo. Nos dias de hoje, ele usa o seu corpo espiritual fora do templo. A igreja é um instrumento de Deus na terra. Não devemos apenas ser exemplo do amor de Deus. Ao nos amarmos uns aos outros, devemos transmiti-lo em conjunto para o resto do mundo. Esse é o privilégio incrível que foi concedido a todos nós, como membros do corpo de Cristo. Nós somos as suas mãos, os seus pés,
os seus olhos e o seu coração aqui na terra. São os pequenos cristos, né? Fazendo a parte dele aqui nesse momento. Ele trabalha no mundo por meio de nós. E cada um de nós tem uma contribuição a dar. E Paulo nos diz: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Não somos nós que estaremos curando, mas nós temos o poder sim de estar intercedendo, de levando essa palavra, de levando esse amor e de levando, né, todo esse poder que é de Deus e de Jesus, para que através de nós possamos estar levando esse conhecimento a quem não sabe. A família de Deus irá impedi-lo de decair. Nenhum de nós está imune à tentação. Nas circunstâncias apropriadas, você e eu somos capazes de qualquer pecado. E Deus sabe disso. Então nos atribuiu individualmente a responsabilidade de mantermos uns aos outros no caminho reto. E a Bíblia nos diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano do pecado. Não é da sua conta, não é uma frase cristã. Somos chamados e ordenados a nos envolver na vida uns dos outros. Se você conhece pessoas que estão vacilando espiritualmente neste exato momento, é sua responsabilidade de ir atrás delas e trazê-las de volta para a comunhão com Cristo. E Tiago nos exorta dizendo: se vocês conhecerem pessoas que se desviaram da verdade de Deus, não as desprezem, nem tampouco as excluam recriminando. Procurem-nas e tragam-nas de volta. Um benefício correlato da igreja local é que elas também proporcionam a proteção espiritual de líderes devotos. Deus dá aos pastores a responsabilidade de guardar, de proteger, de defender e de cuidar do bem-estar espiritual de seus fiéis e de suas ovelhas. Foi-nos dito: a responsabilidade deles é zelar por suas almas e eles sabem que devem prestar contas disso a Deus. Satanás adora cristãos afastados e desligados da vida do corpo de Cristo, isolados da família de Deus e incompreensíveis pelos líderes espirituais. Por quê? Porque ele sabe que eles são indefesos e impotentes contra as suas estratégias e investidas. Está tudo na igreja. Há um livro, Uma Igreja com Propósitos, onde o autor explica como ser parte de uma igreja saudável é essencial para levar uma vida saudável perante Deus. Neste livro, ele irá nos ajudar a compreender como Deus planejou a sua igreja especificamente para auxiliar a cumprir os 5 propósitos que Deus tem, né, para a nossa vida. Ele criou a igreja para satisfazer 5 necessidades mais cruciais. Um propósito para qual viver, pessoas com quem viver, princípios pelos quais devemos viver, uma profissão para se sustentar e a força para seguir vivendo. Não há nenhum outro lugar na Terra em que você possa achar esses 5 benefícios em um único lugar. Os propósitos de Deus para a igreja são idênticos aos 5 propósitos que Ele tem para mim e para você. A adoração o ajuda a se conectar com Deus. A comunidade ajuda a enfrentar os problemas da vida. O discipulado ajuda a fortificar a sua fé. O ministério ajuda a descobrir os seus talentos. E o evangelismo ajuda a cumprir a sua missão aqui na Terra. Nesta Terra não há nada como a igreja. Ela é a base de sustentação. Porém, é a sua escolha. Sempre que uma criança nasce, torna-se automaticamente parte da família universal e dos seres humanos. Mas essa criança também se torna membro de uma família específica, onde será nutrida, onde será cuidada e crescerá forte e saudável dentro desse seio familiar. O mesmo ocorre do ponto de vista espiritual. Quando você nasce de novo, torna-se automaticamente parte da família universal de Deus, mas também precisa de se tornar um membro para congregar, em uma versão local da família de Deus, dentro de uma congregação. A diferença entre ser visitante e visitar a igreja e ser membro desta igreja está no comprometimento. Visitantes são espectadores que ficam à parte. Membros se envolvem no ministério. Visitantes são consumistas, só consomem. Membros são contribuintes, eles contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das suas responsabilidades que são incumbidas. São como casais que querem viver juntos, sem se casar.
Casais que querem somente viver juntos sem assumir o seu compromisso, principalmente perante Deus, né? Ou a lei dos homens, é como se estivessem esperando algo melhor. Da mesma forma, as pessoas que se posicionam, mas não assumem o compromisso, deixaram uma porta aberta. Por que é importante se juntar a uma igreja local? Porque isso prova que você está de fato comprometido com os seus irmãos e irmãs espirituais, não somente de forma teórica. Deus quer que vocês amem pessoas reais e não pessoas ideais. Você pode passar a vida inteira buscando a igreja perfeita, porém, jamais irá encontrá-la. Você foi chamado para amar pecadores imperfeitos, assim como Deus faz, nos amando com toda a imperfeição. Em Atos dos Apóstolos, os cristãos de Jerusalém eram bem específicos em seus compromissos uns com os outros. Eles eram dedicados à comunidade. E a Bíblia nos diz: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir do pão e às orações. Hoje, Deus espera que você se comprometa com as mesmas coisas. A vida cristã é mais do que apenas um compromisso com Cristo. Ela inclui compromissos com os outros cristãos. Os cristãos da Macedônia compreenderam isso, e Paulo disse: primeiro eles deram a si mesmos ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. Uma vez que você tenha se tornado filho de Deus, ele irá te incomodar, e o Espírito Santo irá te exigir que você tome essa postura. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja ao se comprometer com um grupo específico de irmãos. A primeira decisão traz a salvação. A segunda traz a comunhão. Uma palavra para deixar como, dentro desse tema de reflexão: sou chamado para participar, não para apenas crer. Um versículo para memorizar: assim também em Cristo, nós que somos muito, formamos um corpo. A cada membro está ligado a todos os outros membros. Em Romanos 12, 5. Uma palavra para meditar: meu nível de envolvimento em minha igreja local demonstra que amo e estou comprometido com a família de Deus? O que eu tenho feito? Eu tenho buscado, eu tenho procurado saber aquele irmão ou aquela irmã que tem passado por dificuldades, muitas das vezes na área de saúde ou quaisquer que sejam, né, as situações. Eu tenho buscado saber, eu tenho buscado me inteirar do que tem se passado, por que ele está faltando, eu tenho simplesmente julgado a não frequência dele. Que Deus abençoe o seu dia, um ótimo e abençoado dia, que Deus abençoe a sua família, e até breve, onde nós estaremos trazendo mais uma palavra de reflexão. E novamente eu volto a falar: a começar em mim e através de mim.